ficar escuro, pessoal, aí vocês me avisem, ok? Que eu tô sem uma segunda tela aqui para olhar. Bem, então, pessoal, nessa nossa primeira questão lá do livro didático, que está em PDF, na descrição do nosso grupo do WhatsApp. E a questão, ela diz o seguinte: um gás inicialmente sob temperatura de 25 graus Celsius e pressão atmosférica normal teve o seu volume triplicado isobaricamente. Determine a temperatura em que isso aconteceu. Bem, então veja aqui alguns termos que ele utiliza, né? Ele está dizendo que inicialmente esse gás ele se encontrava a uma temperatura de 25 graus Celsius. E está dizendo que ele teve o seu volume triplicado isobaricamente. Então, eu tenho aqui, pessoal, um estado inicial de 25 graus Celsius. Durante uma transformação gasosa em que houve um aumento de volume, e esse volume foi triplicado, isso ocorreu de forma isobaricamente. Vamos lembrar que essa transformação isobaricamente, isso aqui está significando que aconteceu com pressão constante. Ok? Esse termo isobaricamente está me dizendo que essa transformação ocorreu a pressão constante. Ou seja, a pressão do estado 1 é igual à pressão no estado 2. Então, lá na Lei Geral dos Gases, quando a gente for aplicar para resolver esse problema, nós vamos simplesmente cancelar as duas pressões. Ok? Então, o que eu tenho aqui, retirando os dados dessa minha questão, é o seguinte: eu tenho o seguinte, inicialmente, ou seja, no estado 1, eu tenho uma temperatura, que eu vou chamar aqui de temperatura T1, de 25 graus Celsius. Eu tenho também uma pressão que eu não preciso colocar, já que eu determinei que P1 é igual a P2, porque ele me falou que a transformação é isobárica. Ele está colocando aqui que ocorreu a pressão atmosférica normal. Se a gente fosse colocar, isso aqui estaria se referindo à pressão atmosférica ao nível do mar, que é de 1 atm. E aí ele está dizendo aqui esse dado que o volume foi triplicado, certo? O volume foi triplicado. Então eu tenho o seguinte, que o volume 1 eu vou chamar de V, porque ele não me deu esse volume, e eu já posso colocar logo em seguida que o volume 2 é o triplo, e como é o triplo? 3 vezes o volume 1, ou seja, 3 vezes V. Eu chamei o volume 1 de V, então o volume 2 vai ser 3 vezes V. E aí ele me pede o comando, né? O comando que ele me dá é o seguinte: determine a temperatura em que isso aconteceu. Ou seja, qual foi a temperatura em que eu consegui triplicar esse volume? Então ele está me pedindo aqui a temperatura final. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Eu vou utilizar, isso aqui está se referindo a uma transformação gasosa, então eu vou utilizar a relação PV sobre T nos dois casos. Eu vou usar PV sobre T nos dois casos. No caso 1, é igual à relação PV sobre T no estado 2. Tudo bem? Mas se tratava, professor, de uma transformação isobárica, então eu não preciso dessa pressão. Correto. Então a gente vem aqui e cancela as duas pressões, porque a gente já propôs aqui que essa transformação ela ocorre a pressão constante. Só tem um problema. Como eu falei em sala de aula, essa temperatura aqui, ela é obrigada a vir na escala Kelvin. Então, como ele me foi dado aqui na escala Celsius, nós teremos que transformar para a escala Kelvin.
Então, para transformar para a escala Kelvin, nós vamos simplesmente somar com 273. Então, isso aí vai me dar 3 mais 5, 8. 7 mais 2, 9. E aí eu boto aqui o 2, né? 298 kelvins. Então, eu vou colocar esse 298 Kelvin no T1, vou colocar o V no V1, o V2, o 3V no V2, e aí a gente vai, né, ver aí o que é que acontece. Lembrando que numa transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se o volume triplicou, a gente sabe que essa temperatura também deve ter triplicado. A gente tem que encontrar o triplo dessa temperatura. E quando a gente manipular essa equação, pessoal, é isso que vai acontecer. Tá certo? Eu vou manipular essa equação para eu deixar o T2, que é o que eu estou procurando, ok? Esqueci de colocar aqui, ó, T2, mas o que eu procuro é esse T2. Então, eu vou manipular essa equação de forma a isolar o T2. Então, para manipular essa equação, nós vamos levar esse T2 multiplicando o V1 e trazer o T1 multiplicando o V2. Então, essa equação passa a ficar com essa cara, ó, V1 vezes T2 é igual a T1, que foi subindo, multiplicando, vezes o V2, que já estava aqui. Novamente, como eu preciso isolar o T2, eu vou pegar esse V1 aqui e vou trazer ele dividindo em forma de fração. Então, eu terei o seguinte: T2 é igual a T1, que multiplica V2, dividido por V1, que veio aqui para baixo. Feito isso aqui, pessoal, nós vamos simplesmente substituir agora os dados. T2. Quem é T1? Em Kelvin, 298 kelvins. 298 Kelvin. Vezes. Quem é V2? V2 é 3 vezes. 3 vezes. Voltando. Quem é... Cadê? Quem é V1? É V. Veja que eu vou ter 298 que multiplica 3V sobre V. Então, eu simplesmente cancelo esse V com esse e sobra 298 vezes 3. Como a gente já havia deduzido, a temperatura tem que ser o quê? O triplo da temperatura inicial. Então, a temperatura final, em Kelvin, claro, vai ser 3 vezes 8, 24, vai 2 para cima do 9, 3 vezes 9, 27, mais 2, 29, vai 2 para cima do 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, ou seja, a minha temperatura 2, ela é de 894 Kelvin. Mas como o autor ele me dá a temperatura inicial em Celsius, vamos voltar essa temperatura para a escala Celsius. Então, a gente vai colocar assim: temperatura vai ser igual a 894 kelvins menos 273, ok? Então, a temperatura vai ser igual 4 menos 3, 1, 9 menos 7, 2, 8 menos 2, 6. Então, a temperatura final em graus Celsius é de 621 graus Celsius, ok? Aí vocês, pessoal, podem estarem me perguntando o seguinte: professor, e por que eu simplesmente não tripliquei o 25 lá que ele me deu? Aí, como eu falei para vocês, pessoal,
essas transformações gasosas, para elas acontecerem, foram utilizadas a escala Kelvin. Então, essas leis de proporções só funcionam com a temperatura na escala Kelvin, tá certo? Se eu fizer na escala Celsius, veja, 25 vezes 3, que seria o triplo, né? Só vai dar 75 graus Celsius. Então, veja que diferença. Se eu fizesse com a escala Celsius, eu encontraria uma temperatura bem inferior da temperatura real. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação à questão? Tá tudo ok? O Kelso já respondeu aqui que eu ainda não ainda não trabalhei a equação de Clapeyron lá, né? Então a gente vai ficar apenas com transformações gasosas, tudo bem? Aplicando apenas a lei geral dos gases por enquanto. Bem, pessoal, nossa segunda questão também está lá no nosso livro didático, é a EP4, tudo bem? A EP4 diz o seguinte: certa quantidade de gás carbônico contido em um recipiente de 32 litros sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius foi transferido integralmente para outro recipiente de capacidade 40 litros sem que a pressão tenha sido alterada. Como ficou a temperatura do gás em graus Celsius imediatamente após a transferência? Então veja que é uma questão simplesmente idêntica à questão anterior. Simplesmente idêntica. Tá certo? Por que, professor, que é simplesmente idêntica? Porque ele me dá lá uma massa de gás ocupando um determinado volume quando ele tinha essa temperatura. Esse gás, ele vai, vamos dizer assim, sofrer uma expansão. Por quê? Porque ele foi mudado de um recipiente de menor capacidade para um recipiente de maior capacidade. Então, esse gás, ele obrigatoriamente se expande. Mas você percebe que ele diz que a pressão do gás não vai ser alterada. Então, eu vou ter novamente, assim como foi nessa questão, eu vou ter novamente uma transformação isobárica. Então, nós vamos resolver desta mesma forma, tá bom? Só que com um detalhe. Nós já vamos utilizar essa relação aqui, tá bem? Ah, professor, eu não entendi essa manipulação. Pois então a gente conversa pessoalmente, ou então depois você assiste a essa aula novamente, que vai estar gravada, tá certo? Mas a gente já vai pegar aquela parte ali já manipulada. Tudo bem? Então vamos retirar os dados da questão, pessoal. Ele está dizendo certa quantidade de gás carbônico contido em um recipiente de 32 litros. Se o recipiente tem 32 litros, o gás vai ocupar esses 32 litros. Então isso aqui já é um volume aqui, ok? Isso aqui já é um volume. Continuando. Sob pressão de 1 atm. Então isso aqui é a pressão do gás quando ele está contido nesses 32 litros. Lembrando que essa pressão não vai variar, ok? Essa pressão ela não vai sofrer variação. Deixa eu ver aqui quem é que está querendo entrar. É o Flávio. Então, continuando. Essa pressão eu vou colocar ela aqui, de 1 atm, eu vou colocar aí um P. E continuando, ainda nesse recipiente de 32 litros, esse gás ele está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Então veja que isso aqui a gente vai chamar de estado do gás, o estado inicial dele. Isso aqui tudo é T1, P1 e V1. E aí esse gás ele vai ser transferido integralmente para outro recipiente. E aí esse outro gás, esse outro recipiente, melhor dizendo, tem uma capacidade de 40 litros
Aí ele diz aqui que a pressão não vai ser alterada. E ele pergunta como ficou a temperatura do gás em graus Celsius imediatamente após a transferência. Então ele está me dando aqui o que? Ele está me dando aqui um volume 2. A pressão 2 ele está dizendo que é igual à pressão 1. E ele está me pedindo aqui uma temperatura 2. Então, retirando aí, né, colocando os dados aqui da questão, nós temos que o volume 1, que é o que aparece lá, são 32 litros. A gente tem que a pressão 1 é igual à pressão 2. Novamente eu tenho uma transformação isobárica, tá certo? Eu vou botar aqui, mas a gente nem vai utilizar esse dado. E aí nós temos que a temperatura 1 é de 27 graus Celsius. Ok? O meu volume 2, cadê? Ele é de 40 litros. A minha temperatura 2, novamente, é o que ele está procurando, eu não tenho ela. Pessoal, de 32 para 40, aumentou quantos litros? De 32 para 40, vamos lá, quem abre aí o microfone para falar? 32 para 40. Deixa eu ver aqui. Eu vi que a Gabriele está na sala. Bora, Gabriele. Abre aí o teu microfone, diz aí, de 32 para 40. 8. Agora eu te pergunto. 8 é que parte de 32? Equivale a quantas partes de 32, o 8? Quanto é 32 dividido para 8? Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Pode ser outra pessoa, não é obrigado a ser só a Gabriele, não. Vamos lá. 32 dividido para 8. Deixa eu ver aqui quem está tentando. Vai ser 4, professor. Vai ser 4. Então, Tatiele, o 8 é a quarta parte de 32. O 8 é a quarta parte de 32. O que é que eu quero que vocês deduzam disso? É que o volume ele vai aumentar em 1/4. Ele aumenta em 1/4. Esse 8 equivale a 1/4 do volume inicial. Então, se ele aumenta em 1/4, a temperatura tem que aumentar em quantas partes também? Em 1/4, tá certo? O detalhe é, a temperatura não vai aumentar em 1/4 de 27 graus Celsius, não. A gente tem que transformar essa temperatura para Kelvin, e aí a gente vai ver que no final, essa temperatura ela vai aumentar em 1/4, só que a temperatura na escala Kelvin, tá certo? Então vamos transformar isso aqui para a escala Kelvin, somando com 273. Isso aqui a gente sabe que dá cravado 300, a gente já fez até um exemplo como esse na sala de aula. Então isso aí me dá 300 Kelvin. Pronto. Quanto é? Se você fizer 300 dividido para 4, né? 300 dividido para 4, a gente já fez um exemplo parecido com esse. Isso aí vai me dar o que? 75, tá certo? Então, 1/4 de 300 é 75. Se o volume expandiu em 1/4, a nossa temperatura também vai aumentar em 1/4. Então, ela vai ter que aumentar 75 kelvins, tá certo? Então, a gente tem que encontrar uma temperatura de 375 kelvin. Tá dando para entender o raciocínio aí? Professor, assim, não vou mentir não, tô entendendo nada. Tu não tá entendendo nada não, mulher. Não, homem. Olha, o volume, ele está expandindo, ele está aumentando de 32 para 40, certo? Ele aumentou em quanto? Ele aumentou em 8.
Esse 8 equivale a quantas partes do volume inicial? A 4 partes. Então ele aumentou em 1/4. Se ele aumenta em 1/4, a gente vê que, como temperatura e volume são diretamente proporcionais, se o volume aumenta em 1/4, a temperatura também vai aumentar em 1/4, tá certo? Ela vai aumentar na mesma proporção. Então, se o volume aumentou em 1/4, a temperatura também aumenta em 1/4, e 1/4 de 300 é 75. Então, a gente vai conseguir encontrar 375 kelvins. Mas vamos aplicar a equaçãozinha para tu ver como a gente vai chegar nessa equação. Ou nessa equação não, nesse resultado. O que eu vou pegar já é isso aqui manipulado, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Temperatura 2 igual a temperatura 1, que multiplica V2 sobre V1, tá certo? Nós já vamos pegar essa relação aqui pronta. Por quê, professor? Porque nós vamos partir da mesma relação PV sobre T. Lá, como é uma transformação isobárica, a gente vai cancelar as pressões, sobrando V sobre T. Então, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Manipulando essa equação, a gente chega aqui para eu isolar o T2. Então, a gente pega isso aqui e escreve lá, ó. T2 é igual a T1, que multiplica V2 sobre V1. Tá certo? Deixa eu ver se está correta a relação. T1 que multiplica V2 sobre V1. Está correta a relação. Feito isso aqui, pessoal, nós vamos simplesmente substituir os dados. T2, tá certo? T2 é igual a, quem é T1? 300 vezes, quem é V2? V2 é 40, tá certo? Quem é V1? V1 é 32. V1 é 32. E aí, aqui nós vamos ter que fazer o quê? 40 e 32. Vamos ter que dividir. Vamos ter que dividir o 40 por 32, né? Ou então multiplicar o 300 por 40. Aí, você pode fazer a maneira que você achar mais fácil. Tá certo? A maneira que você achar mais fácil, você faz. Quem quiser também simplificar, tá certo? O 40 e o 32, eles são divisíveis por 8. Porque esse 40 dividido para 8 dá 5 e o 32 dividido para 8 dá 4. Então, quem quiser simplificar também não tem problema nenhum, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo em cima e depois dividir pelo 32. Não sei se vai ser mais fácil, mas vai ser da forma que eu vou fazer aqui. Vocês podem tentar aí em casa resolver de outra forma. Se chegar no mesmo resultado, ok. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Para multiplicar em cima é muito fácil. Eu multiplico esse 3 vezes esse 4, que dá 12. Aí eu pego os dois zeros do 300, coloco eles aqui. Pego o zero do 40, coloco ele aqui também. Então, fica 12.000 por 32. E aí, agora, não tem outro apelo, né? Agora não vai ter outro apelo, não. É fazer a divisão mesmo aqui, ó. 12.000 dividido para 32. Eu vou pegar aqui o 120, ó. 120 dividido para 32 não pode ser 4. Porque 4 vezes 32 vai dar 128. Passa, então tem que ser 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui vai ficar o seguinte. Aqui fica 10 e aqui fica 11. 10 menos 6 dá 4.
11 menos 9 dá 2. Eu vou baixar esse 0 aqui, ó. 240 para 32 não pode dar 8, porque 8 iria dar o quê? Iria dar 256. Então tem que ser 7. Certo? 7 vezes 2, 14. Vai 1 aqui para cima do 3. 7 vezes 3, 21. Mais 1, 22. Quando eu vou fazer essa subtração, fica 10 menos 4, 6. Aqui fica 3 menos 2, 1. Aqui 0. Agora eu baixo aquele 0. Fica 160 por 32. Agora vai dar cravado 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1 lá para cima do 3. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 160 menos 160, 0. E veja que a gente encontrou o que a gente já havia deduzido, né? Essa temperatura 2 equivale a 375 Kelvin. Porque, novamente, se o volume aumenta em 1/4, a temperatura também vai aumentar em 1/4. 1/4 de 300 é 75. Então, vai aumentar 75 Kelvin. Mas, novamente, olha, ele está querendo essa temperatura, pessoal, aqui, ó, em graus Celsius. Então, eu vou pegar esses 375 e tirar deles esses mesmos 273 que eu havia adicionado lá no início. Então, vai ficar aqui, ó, 375 Kelvin menos 273. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 menos 3 dá 2. 7 menos 7 dá 0. E 3 menos 2 dá 1. Então, essa daqui é a resposta final, tá certo? A temperatura final, a temperatura 2, né, vai ser igual a 102 graus Celsius. Ok? Acharam complicada aí essa questão? Você não... Tu continua... Chegou a ser complicado. Tu achou complicada, Raíssa? Eu achei. Foi. Mas a gente vai praticar mais, vai dar certo. Tudo bem? A gente vai praticar mais, vai dar certo. Tá certo. Pessoal, vou parar aqui a gravação.